Olá, olá, meus amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube. Sexta-feira, estamos encerrando a nossa semana da dose de luz, porque nós nos propusemos a trazer aí as palavras de Jesus, não é? Em direção a Saulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, na nossa dose de luz com Emmanuel, através do nosso canal do Jesus Redivivo no YouTube, onde nós temos procurado trazer para os nossos amigos as palavras desse benfeitor querido, evangelizador do Brasil, nosso querido Emmanuel, através das mãos amorosas e limpas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Gente, foi uma semana de algumas reflexões, mas principalmente de uma indicação nossa que sirva de incentivo para os nossos irmãos relerem quem já leu ou lerem quem ainda não leu o livro Paulo Estevão de Emmanuel, que é essa obra, com certeza, a maior obra da psicografia do Chico, por todos os ângulos que a gente possa analisar, e que traz, gente, como dizia o Dr. Rômulo Joviano, a gente repete para vocês, o Manual do Trabalhador Espírita Cristão, não é? Ali nós vamos deixar as nossas ilusões, não é, de lado, ao nós vemos o trabalho desses grandes homens que viveram a época de Jesus, não é? E que aceitaram o desafio de ser cristão. Saulo de Tarso, depois Paulo, é realmente, gente, um símbolo, não é? Daquele homem que se reergue dos seus erros, não é? Que tem as vistas fechadas após a visão gloriosa em Damasco de Jesus, redivivo, para que ele pudesse refletir sobre o que tinha feito até ali. E depois, gente, quando abre os olhos novamente, ele vai consagrar a vida a divulgar nosso Senhor Jesus, não é, com o exemplo e com as suas palavras, o seu verbo ardente, como fala Emmanuel, não é? Gente, quando nesse final aí ontem nós falávamos da palavra de nosso Senhor para que a gente não se revolte contra as circunstâncias que nos levam até Ele, o Senhor, Saulo, apesar de toda aquela agonia moral que havia precedido a visão, apesar da situação, porque nós temos que avaliar, gente, que a visão de Jesus em Damasco é como se fosse uma morte para Saulo de Tarso, que morria tudo que ele acreditava, morria tudo que ele tinha lutado até aquele momento, morria tudo pelo qual ele havia movimentado toda a sua energia até aquela hora. Vale lembrar que Saulo tinha pouco mais de 30, estava beirando os 30 anos, como diz Emmanuel, logo no começo do livro, né? Então nós temos um homem já maduro, mas que tem praticamente uma morte física e uma nova encarnação a partir dali, porque ele ele muda totalmente a sua vida, não é? Totalmente a direção da sua vida pelo que ele havia pensado até aquele momento, pelo que ele havia sido preparado até aquele momento, né, gente? É muito impressionante o que se dá com Saulo. Ele praticamente desencarna e reencarna na mesma existência, né? Então, quando ele, apesar de toda essa agonia moral, aquele homem resoluto, enérgico, ele percebendo que aquela visão não era uma visão gratuita dos céus, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aí, gente, eu acho que é a pergunta que todos nós, né, podemos pensar em fazer para nosso Senhor Jesus. A resposta de nosso Senhor Jesus, gente, ela vai esclarecer muito, porque o próprio Emmanuel vai nos ajudar também numa interpretação lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Jesus diz o seguinte, na última frase que ele diz para Saulo de Tarso, vocês veem que o Senhor se expressou pouco, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues, não recalcitres contra os aguilhões. E a última frase é assim, levanta Saulo. Ou seja, de pé, porque é agindo, trabalhando, que você vai entender a minha vontade ao seu respeito. Entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Emmanuel nos ajuda, gente, a analisar esse sentido figurado da lição, das palavras de Jesus. Primeiro, levanta-te, Saulo. Ou seja, para saber a vontade de Jesus a nosso respeito, nós precisamos estar agindo, nós precisamos estar ativos. Nós não vamos saber disso se nós ficarmos confinados, aguardando uma revelação divina. E aí ele diz, entra na cidade, ou seja, volta, entra na vida. Volta para a tua vida, para onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. E lá vai ser dito, ou seja,
É na companhia dos nossos irmãos, na cooperação fraternal, como diz Emmanuel lá no livro Fonte Viva, desculpe, no livro Caminho, Verdade e Vida, é na cooperação, é no trabalho de cada dia que nós vamos acabar percebendo o que Jesus espera de nós. Não é? As pessoas vão dizer, como Emmanuel mesmo diz lá na introdução do livro, mas Saulo recebeu um chamado pessoal do Cristo, e nós não recebemos inúmeros chamados, gente. A misericórdia divina também não tem nos procurado de inúmeras formas. O Senhor não tem agido em nosso favor através dos aguilhões que são utilizados para nos chamar à evolução e colocar de novo o nosso trem no trilho correto, que é o trem da evolução, que é o trem de sermos pessoas melhores. Quando a gente começa a dispersar, o Senhor não faz a correção, tal qual um professor bondoso e sábio, que percebe que nós vamos nos perder e nos traz de volta através de inúmeras situações aparentemente desagradáveis. Então, gente, a vontade do Cristo, ela se expressa para nós, mas ela se expressa quando a gente está trabalhando, quando a gente está agindo, quando a gente está realizando. Ela não se expressa na inércia. Ela não se expressa quando nós permanecemos muitas vezes marcando o passo para esperar talvez uma missão grandiosa que nós ainda não temos condições de fazer. Então, para muitos, o caminho de Damasco vai expressar o trabalho junto à família. A pessoa, nem todo mundo tem tarefa a realizar na mediunidade, na divulgação, no passe, não é? Junto. Às vezes a pessoa tem a tarefa ali junto aos seus familiares. É aquela mãe que vai renunciar a vida toda para cuidar, muitas vezes, do marido que não lhe compreende, dos filhos, ou aquele pai que às vezes não encontra na esposa a companheira que desejava, mas que vai, em nome do compromisso assumido, vai fazer o seu papel, ou aqueles filhos que precisam apoiar os pais, ou os pais que às vezes vão fazer todo o esforço para poder criar, educar os filhos, enfim. Nem sempre Agora, existem alguns companheiros que têm a tarefa religiosa, que já vêm com isso do mundo espiritual, já vêm, vamos dizer, preparados de acordo com o tamanho da tarefa, não é? Com a religiosidade, às vezes já conquistada em outras existências. Nós conversamos muito isso com os nossos amigos, porque muitos dos nossos irmãos que tivemos passagens pela igreja, muitas vezes ocupando situações dentro da religião tradicional, nós podemos não ter aproveitado muito, ter até muitas vezes nos equivocado, mas acabamos de uma forma ou de outra adquirindo religiosidade. Então Deus aproveita isso e nos planta no espaço, agora com família, com responsabilidade de trabalho, mas nos dá essa condição de trabalharmos, no nosso caso, na casa espírita e em outras casas de diferentes religiões que pregam o evangelho. Então, gente, nós só sabemos o que Deus espera de nós trabalhando, fazendo, realizando. Aí nós vamos perceber que Ele nos colocou no lugar certo e com as pessoas certas. Amanhã nós vamos encerrar a nossa participação aí dessa dose de luz do livro Paulo Estevão, já com o final do livro, né? Porque aqui é o encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco. Então nós vamos ir lá para o final do livro e vamos ver o que Jesus diz para o nosso querido Saulo ao terminar o livro Paulo Estevão. Sem spoiler, não vamos adentrar muito no negócio, só para a gente poder encerrar mesmo, porque é a última vez que nosso Senhor se manifesta diretamente a Saulo de Tarso. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.